Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que já se coloca aí, o partido já o coloca como pré-candidato a presidente da República. Senador, o Júlio César, lá do Maranhão, obrigada pela sua participação. Ele quer saber se o senhor apoia o Estado mínimo. Ô, Júlio César, eu apoio o Estado inteligente, né? Moderno, qualificado tecnicamente. É evidente que nós temos que enxugar essa máquina. Aquela frase, menos Estado e mais sociedade. Então, um Estado que dê resposta às demandas sociais, ofereça serviços de boa qualidade, especialmente em áreas fundamentais como saúde, educação, segurança pública, mas um Estado, obviamente, enxuto, não um Estado perdulário, com superposição de ações, com paralelismos. Nós temos hoje, por exemplo, 149 empresas estatais, federais. 30% delas foram empresas criadas durante os governos do PT, muitas como cabide de emprego. Então, há necessidade de privatizar boa parte destas empresas, evidentemente, preservando empresas estratégicas, que dizem respeito à segurança nacional, à soberania do país e aqueles instrumentos fundamentais para a alavancagem do desenvolvimento, fomentando a indústria, a agricultura, o comércio, como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica Federal, o próprio BNDES. São instituições financeiras, nós não podemos deixar o país refém do sistema financeiro. Perfeito. Senador, a pergunta aqui, boa noite, me chamo Carmo, sou de Foz do Iguaçu e a minha pergunta ao senador Álvaro Dias é qual a importância dos movimentos de renovação política contra a extrema-direita? Esses movimentos realmente são reais ou apenas eleitorais? É lá de Foz do Iguaçu. Meu companheiro aí do Paraná, né? Muito obrigado pela participação. Eu acho que nesse momento em que há uma descrença generalizada, né, que o descrédito campeia, em que a fé se perdeu nas estradas da decepção, é preciso buscar ânimo, renovação, sim, e esses movimentos podem contribuir. Quando se fala em participação de alternativos na atividade pública, nós gostamos disso. Obviamente, isso não significa que um outsider tem que chegar para disputar a presidência da República, porque sim, em qualquer atividade você tem que fazer uma escalada. Então, na área educacional, você vai lá, ensino primário, ensino fundamental, ensino superior, mestrado, doutorado, pós-graduação, etc. E na política, não, você chega já e senta... O senhor é de direita ou de esquerda? Olha aí, eu teria que perguntar, quando me perguntam isso, eu teria que perguntar primeiro o que você considera como direita, o que você considera como esquerda. Porque essa discussão ficou esquizofrênica, ficou estranha, nervosa. Tudo misturado, né? Não é? Então, é claro que, vamos lá, se você considera da direita uma expressão como esta, a eliminação da pobreza... A melhor forma de eliminar a pobreza é valorizar e respeitar quem produz. É uma expressão que vem da direita, eu compactuo com ela, eu a recolho. Se você dizer, empreendedorismo livre, então liberdade para empreender, liberdade para consumir, isso consideram da direita, eu recolho como tese e assumo. A redução do tamanho do Estado, menos Estado e mais sociedade, eu assumo isso. Então, são valores da direita. Mas se você disser, é da esquerda a melhor distribuição de renda, eu assumo. A redução das desigualdades sociais, eu assumo. A justiça social, eu assumo. Então, eu estou assumindo valores da esquerda e valores da direita. Nós precisamos acabar com esses rótulos no Brasil, porque hoje o que é urgente, necessário, imprescindível e exigência da população é a solução para os nossos problemas. Essa briga da esquerda, da extrema esquerda com a extrema direita não resolve os problemas do Brasil. Nós precisamos, como diz o senador Cristóvão Buarque, de coesão e rumo. Nós precisamos aprumar o Brasil. Ele foi desarrumado. Nós precisamos organizar o país. E, evidentemente, somando, sim, valores da direita, valores da esquerda e caminhando adiante.
aí consideram isso certamente uma política de centro. O Gilson Nogueira, ele não diz de onde é, mas obrigada pela sua participação. Ele diz que o nobre senador, por toda a sua história, foi do MDB, PP, PSDB. Ele diz também que o senhor ilude os incautos com seu discurso e pergunta como votou agora Podemos no governo do presidente Michel Temer. Olha, talvez ele não tenha acompanhado a minha trajetória, né? Porque não há nenhuma ilusão, é só olhar a prática. Se ele não acredita no discurso, veja a prática. Eu fui governador do meu estado. Verifique se eu não pratiquei esse modelo de governança, esse sistema de governança, do enxugamento da máquina. Eu lembro do que disse Joemir Betting ao final do meu mandato de governador. O Joemir Betting sintetizou: apenas um estado brasileiro, apenas um, termina o mandato com superávit, dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizado. Um milagre operado por um par de santos: reforma administrativa e saneamento financeiro. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. É exatamente o que eu estou pregando. A constatação que ele fez da gestão que eu realizei no Paraná é o que eu prego para o Brasil. E é possível. E esse cidadão que é descrente, ele tem razão para ser descrente em relação a todos os políticos. Certamente, se tivermos a oportunidade, ao final ele vai conferir que não havia aqui nenhum discurso ilusório, mas aqui havia uma manifestação de sinceridade absoluta, de confiança e de segurança em relação ao que se deve fazer para recuperar o país. A previsão é mesmo de que os partidos estão descartados, desgastados e a força das ideias vai prevalecer. Aqui, Pois não, senador? As estruturas partidárias serão substituídas pelo conceito, pela história, e por pelo comportamento, pela prática. Sociais. Exatamente. E essas instituições da sociedade terão influência mais decisiva do que essas estruturas partidárias que, inclusive, a Operação Lava Jato denomina algumas de organizações criminosas. Boa noite, me chamo Kleber Moura, moro em Tatuí, São Paulo, e sou militante do Podemos. Aqui na cidade temos uma boa participação. Minha pergunta ao senador é: qual a posição dele quanto à intervenção no Rio de Janeiro? Acho que eu já falei um pouco, né? Antes. Já falou. Exatamente, respeitar a vontade popular. E aqui tem uma provocação aqui. O senador disse que é um desespero do Rio de Janeiro, que por isso apoia. O Leandro de Oliveira Sabião, de Jacarezinho, Paraná, ele, boa noite, e pergunta se o senhor subirá no palanque do Osmar neste ano. O Osmar Dias é o irmão do senador, que também é político, né? Pergunta se o senhor subirá no palanque do Osmar neste ano, mesmo se ele se aliar ao Requião. Olha, será sempre uma honra subir no palanque do meu irmão, porque eu o conheço muito bem, né? Desde que nasceu. Então, eu posso tranquilamente subir no palanque dele e será sempre uma honra. Agora, vai depender da conjuntura das alianças, do arco de alianças. Evidentemente que ele está trabalhando para arrumar o seu caminho. O senador Álvaro Dias tem um irmão que é político também, os dois já foram senadores. Eu já perguntei ao senhor sobre isso, sobre essa convivência. O senhor disse que evita política em casa, nas reuniões familiares. Eu acho que acima dessa relação política, e nós temos que respeitar posições em determinados momentos divergentes, no campo da política, mas isso nunca interferiu para na sua preservar posição, essa na sua relação solidariedade familiar, fraternal, né, em respeito, sobretudo, à família. Na família. Os valores da família devem ser sempre destacados e prevalentes, né? Quando há essa pregação que prioriza os valores da família e dizem que isso é ser conservador, se é ser conservador, eu também sou conservador. Pois o senhor falou em alianças. Quais são os partidos que já se aliaram aí ao Podemos? Bom, hoje o PRB anunciou, eu tenho sempre esse cuidado, né, de não antecipar. PRB ou PRP? PRB. B de bola. Exatamente. Anunciou, o PRB tem 22 deputados, anunciou a possibilidade de uma aliança conosco. E isso está já caminhando para uma decisão final. E
creio que essa aliança ocorrerá e será a primeira. Qual outro? É o primeiro? Eu não tenho nenhuma ambição de aliança com grandes partidos, até porque a minha pregação contraria. Muitos políticos sobrevivem graças a esse sistema. E a condenação a esse sistema certamente não agradará a muitos. Aqueles que aceitam essa proposta, admitem essa ruptura, a refundação da República com a substituição desse sistema, são bem-vindos e nós estamos, evidentemente, imaginando que poderemos ter ainda, além do PRB, mais algum pequeno partido. Boa noite, aqui é Antônio Ottoni, da cidade de Goianésia, aqui perto mesmo, em Goiás. Uma grande cidade. Acompanho o trabalho do senador Álvaro Dias. Gostaria de saber se o senador for eleito presidente, qual a ação para acabar com a corrupção nos órgãos públicos. Abraço a todos. Obrigado. Bem, eu não tenho mais aquele instrumento que tive no governo do Paraná, que se chamava prisão administrativa, e que o governador, diante de uma denúncia, instaurava um inquérito administrativo e prendia o corrupto, sem passar pelo processo judicial. Era um dispositivo constitucional que admitia essa providência, né? Eu creio que fui o único executivo a usar esse expediente, prendendo 28 pessoas à época. Foi uma contenção do processo de corrupção, um desestímulo à corrupção. Hoje, esse instrumento não existe, mas existem outros instrumentos de fiscalização e controle, fiscalização rigorosa e controle rigoroso, que pode o governante adotar para impedir, reduzir os índices de corrupção, com licitações acompanhadas de perto por quem preside o país. E, sobretudo, impondo autoridade. Antes, escolhendo bem. Obviamente, não vamos escolher aqueles que têm aptidão para a corrupção. A composição de um governo deve se dar em torno de princípios e de pressupostos básicos, como honestidade, claro, competência, qualificação técnica, são pressupostos indispensáveis. Esse é o começo. O momento da escolha é fundamental na vida do governante. Se ele escolhe bem, ele planta o sucesso. Se ele escolhe mal, nenhuma possibilidade de êxito e, inclusive, nenhuma possibilidade de combater com competência e eficiência a corrupção. Senador, o senhor acha que dá mesmo para ir sem essa estrutura partidária que tradicionalmente dominou a política? O senhor acha que dá? A sua candidatura vai decolar? Na velha política não daria, mas o Brasil está mudando. Eu aposto nessa mudança do Brasil, da sociedade, que foi para as ruas exigir mudanças. E eu sinto que há no inconsciente coletivo esse movimento, que pode se tornar avassalador durante a campanha eleitoral. O senhor está visitando o país e está recebendo um bom resultado. A acolhida é fantástica, exatamente porque a proposta de ruptura atende o desejo da população. Eu sonhava com essa proposta já em 2010, ela não veio. Sonhava em 2014, ela não aconteceu. Agora, eu quero prestar esse serviço, colocar essa proposta em debate. Obviamente, aqueles que querem a manutenção desse sistema não optarão pela minha candidatura, mas aqueles que querem um rompimento com esse sistema, certamente apostarão na candidatura que assume essa responsabilidade e esse compromisso. Esses hoje querem uma ruptura, parece que eles estão optando por Bolsonaro, né? Pelo menos hoje saiu uma pesquisa dizendo que até em São Paulo a campanha o não deputado está na começou. frente. Não, eu prefiro o Carlinhos Vidente a essas pesquisas. Eu acho que ele tem um dom. Ele tem um dom para prever o futuro muito superior a determinadas pesquisas. Se nós fôssemos analisar a questão da rejeição, sim, vale. Pesquisa para medir rejeição vale, porque rejeição diz respeito ao passado e ao presente. Agora, intenção de voto, agora, 8 meses antes da eleição, diz respeito só ao Vidente, mas serve para só o Carlinhos Vidente. Os movimentos dos partidos também, né, senador? Muita gente vai ali, que isso começa a ver... Isso aí dilui em 2 semanas, se for o caso. É uma questão de volubilidade. Se você for às ruas e perguntar, de cada 10, 7 dirão que não tem candidato. Datafolha. Então não vale. Estão brincando de fazer pesquisa todo dia.
Eu acho que nós quadro... temos que fazer, não uma leitura fria dos números dessas pesquisas, mas uma análise séria, responsável, científica. Aí sim. Pois é, o quadro parece que não está formado mesmo. Olha, nós estamos aqui no Frente a Frente, levando até você informações todas as semanas aí, para você ter a sua ideia, né? Pegar aqui dos políticos como vai agir, porque não há como ficar livre da política. E é da política que depende a sua vida, a sua educação, a sua saúde. E nós tentamos aqui mostrar a vocês esses detalhes e como pensam os nossos políticos. Senador Álvaro Dias, líder do Podemos, que já foi tudo, vereador, deputado estadual, deputado federal. Obrigado, senador, por sua participação aqui no Frente a Frente, estando aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília. Eu espero estar cumprindo a minha última missão nesta eleição, que será a mais importante desde a redemocratização. E nós vamos contar com a lucidez dos brasileiros para que a escolha seja adequada, pensando no futuro. Muito obrigado, Denise, muito obrigado, Zé Maria. Nós estamos sempre às ordens. Pois é. E nessa conversa aqui, nessa mesa redonda, papo bom, também a nossa parceira aqui, Denise Rotenburg. Denise, boa noite. Isso, né, Zé Maria? Boa noite, senador. Obrigada pela sua presença. E já fica aqui o convite para o senhor voltar, quando a campanha estiver ali quente, guarda um tempinho para nós, que nós queremos fazer uma rodada com todos os presidenciáveis. Tá, e a você que nos assistiu, uma boa noite e até o próximo programa. E não acaba por aqui, não. Em seguida, você vai acompanhar aqui a Rede Vida, porque temos agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais, notícia da família. Muito obrigado, viu? Boa noite.